vamos lá, vamos dar continuidade à nossa aula de ontem de matemática, lembram? Na qual vocês desenharam 3 tipos de triângulo. Agora, nós vamos classificar aqueles triângulos, ou seja, dar os nomes para eles. Cada triângulo que vocês desenharam, no A, no B e no C, ele recebe um nome diferente. Então, vamos ver qual que é a classificação dos triângulos? Lá na atividade A, que vocês tiveram que desenhar um triângulo contendo cada lado a mesma medida, ou seja, um triângulo possui 3 lados, e os 3 lados possuem a mesma medida. Quando você faz esse triângulo, ele é chamado de equilátero. O triângulo que possui os 3 lados a mesma medida é um equilátero, certo? Deixa eu colocar aqui, que estava torto. E aí, nós temos o segundo triângulo que vocês fizeram lá na letra B, que vocês desenharam um lado menor e os outros lados um pouco maiores, lembram? Tiveram que fazer 2 lados iguais e um lado diferente. Então, nós fizemos a base menor e as laterais maiores. Esse triângulo é chamado de isósceles. Quando você tem um lado menor e as laterais um pouco maiores. E por último, nós fizemos o triângulo lá da letra C, que foi assim. Este triângulo, que nós podemos colocar ele assim, certo? Deixa eu colocar mais pra cá, para que vocês consigam visualizar melhor. Este daqui. Certo? Esse foi o triângulo A, os 3 lados na mesma medida, equilátero. O triângulo B, 2 lados contendo a mesma medida e um lado diferente, isósceles. E o triângulo C, que nós fizemos os 3 lados contendo medidas diferentes, ou seja, os 3 lados de tamanho diferente. Ele é chamado de escaleno, certo? O triângulo escaleno. Então, ontem nós desenhamos 3 triângulos. E agora, voltem lá nessa atividade número 1 e vocês irão dar um nome para cada triângulo, certo? Então, lá na atividade A, vocês vão escrever equilátero. Na atividade B, isósceles. E na atividade C, escaleno. Certinho? E agora, vamos seguir para a atividade de número 2. Página 179. Antes de iniciarmos a página 179, peguem lá no material de artes de vocês uma folha sulfite. Eu irei utilizar uma folha cor-de-rosa, porque se eu coloco uma folha sulfite, vocês não irão conseguir visualizar as diferenças, porque o branco na apostila branca ou o branco na minha mesa branca. Então, não dá para vocês identificarem muito. Eu irei utilizar a rosa. Vocês peguem a folha sulfite, não pode ser folha colorida, certo? Pegaram a folha sulfite, o que vocês irão fazer agora? Dobra a folha ao meio, seja na metade, ó. Nós temos ela aqui, ela está deitadinha, bonitinha. Vocês irão pegar e vão dobrar ela ao meio. Dobrou. Ficou bonitinha, né? E agora, o que você vai fazer? Vai dobrar a folha sulfite ao meio de novo. Novamente. Certo? E aí, vai ficar assim. Só que ficou muito grande. Então, o que você faz? Dobra ao meio novamente. Dobrou no meio, no meio, no meio. E ficou assim, a sua folhinha. Vou mostrar novamente, tá bom? Abre. O que você vai fazer? Vai dobrar no meio. Dobrou assim. Agora, dobra de baixo para cima. Certo? Agora, de um lado para o outro. E ficou assim. Nossa, mas por que nós fizemos essa dobradura? Em qual momento nós iremos utilizar esta dobradura? Então, vamos lá. Eu vou mostrar o porquê. Nós iremos trabalhar agora o ângulo reto. O que seria o ângulo reto? Ângulo, vocês, não sei se no 3º ano já ouviram falar, mas do 4º ano até o 3º ensino médio, vocês irão aprender sobre geometria. E na geometria,
Ela é prima da matemática. Nós temos algumas figuras geométricas, trabalhamos as figuras geométricas. E junto com as figuras geométricas, nós trabalhamos o ângulo. Ângulo significa a abertura que essas figuras possuem. A abertura que você consegue ter com cada figura. Existem alguns materiais que nós compramos no material escolar que trabalha-se o ângulo também. Como não temos o material de início, porque vocês estão no 4º ano, este material é só a partir do 5º, nós iremos utilizar esta folhinha aqui para trabalhar o ângulo reto. E qual seria o nosso ângulo reto? Este ângulo aqui, ó, essa lateral com essa lateral. Quando você risca assim, você tem essa parte, ó, a abertura. Isso é chamado de ângulo, certo? Essa abertura aqui. E o ângulo é o que fica aqui, entre esses dois. Então, nós temos aqui um ângulo reto. Reto por quê? Pra cima, pra baixo, formou uma parte, ó, retinha. Tá vendo? Aqui temos a vértice. Então, neste momento aqui, ficou um ângulo reto, um ângulo aberto. Não é mais dobradinho assim, nem assim. Ele está um ângulo reto. Então, nós iremos trabalhar este ângulo. Então, guardem essa folhinha que nas atividades agora da página 179 e 180, vamos utilizar o nosso ângulo reto, certo? Aqui é a nossa atividade de número 2, página 179. Ainda não vimos um triângulo muito importante, que tem um nome especial. Vamos conhecê-lo agora? Na malha quadriculada a seguir, desenhe 3 triângulos diferentes. Mas atenção, 2 lados do triângulo precisam coincidir com as linhas da malha, ou seja, passar por cima aqui da linha. Os vértices precisam coincidir com os cruzamentos da linha, igual foi feito aqui, ó. Um vértice, 2 vértices, 3 vértices. Só lembrando, quando eu faço de lápis, vocês não enxergam, porque é um vídeo. Então, eu vou fazer de caneta. Porém, vocês não podem realizar a atividade com caneta, porque a atividade é resposta. Então, tem que fazer a lápis, ok? Não quero ver caneta nesses livros. Os vértices precisam coincidir com os cruzamentos da linha. Quando cruza uma linha, tem que ter o vértice. Como no triângulo que já está desenhado na malha. Então, o que vocês irão fazer agora? Vocês irão desenhar 3 triângulos. Certo? Já tem um, vocês irão desenhar mais 3. Como o espaço é pequeno, então não adianta vocês desenharem triângulos muito grandes, tá bom? Então, está aqui, ó, desenhe 3 triângulos. Eu vou desenhar só um, e aí vocês desenham os outros. Ah, não vale copiar desse que já está, ok? Então, ó, vou fazer o meu aqui mais pra baixo. Esse daqui é mais fácil para fazer, porque a malha quadriculada, ela já vem com o desenho aqui, ó. Já tem os espaços certinho no qual vocês irão traçar o triângulo de vocês. Certo? Vocês irão desenhar 3. Eu fiz um, vocês façam o restante, mais 2. Certinho? E aí, depois que acabar, observe que os triângulos que você desenhou agora talvez apresentem uma diferença em relação àqueles da atividade número 1, que nós fizemos lá na malha dos pontinhos. Eles têm um canto reto, como os das figuras a seguir. Então, não importa se você desenha para ele virado para baixo ou ele virado para cima. Todos os triângulos que forem desenhados aqui, eles possuem aqui, ó, o ângulo reto. Vamos pegar aquele molde do ângulo reto para medirmos aqui, ó. Tem aqui o primeiro desenho. Se você coloca aqui, ó, ele cobre, ficou aqui o desenho do triângulo. Tá vendo? E isso mostra como é um ângulo reto. Ó, vou colocar aqui nesse outro. Encaixa direitinho. Tá vendo, ó? E o desenho do triângulo. Mais um de ângulo reto. Agora é esse. Mais um com ângulo reto, ó. E agora aqui, ângulo reto novamente. Vocês perceberam? E esse daqui é o nosso molde para detectarmos se o nosso triângulo ficou com ângulo reto ou não. Quer ver aqui no desenho de cima? Eu coloco ele assim, ó como que ele encaixa. Perfeitinho. Significa que o nosso triângulo tem ângulo reto.
E agora, se eu coloco assim, também, ó, ele encaixou direitinho e aí mostra que o nosso triângulo tem ângulo reto, certo? Agora, o exercício de número 2 é essa nossa dobradura aqui, ó. Faça o que se pede. Com a ajuda de seu professor, já ajudei, você fará uma dobradura na folha de papel. Assim terá uma figura com um ângulo reto e poderá usá-la como instrumento para identificar os triângulos retângulos. Agora, destaque os ângulos retos nos triângulos que você desenhou no item 1. Use lápis de cor para definir. Então, está aqui. Número 1, que nós acabamos de fazer a lição. E é o que ele está falando? Para passarmos o lápis de cor no nosso ângulo reto. Então, ó, o meu ângulo está aqui. Então, eu vou passar o lápis de cor para mostrar o ângulo reto. Perceberam? Deixa eu pegar um lápis um pouco mais escuro, que esse ficou muito claro, ó. Meu ângulo reto aqui, com aqui. E aí, vocês façam isso nos demais triângulos que vocês desenharam, tá? Pega lá o molde de vocês, do ângulo, coloca no desenho, no triângulo, e aí passa o lápis de cor para mostrar aonde está o ângulo reto do desenho que vocês fizeram do triângulo, certo? Número 3. Na malha quadriculada é possível traçar um triângulo equilátero. Vamos relembrar qual que é o equilátero. Este daqui. E eles fizeram, ó. Ele está desenhado assim. Só que um pouquinho mais aberto. Na malha quadriculada, é possível traçar um triângulo equilátero com os vértices nos pontos dos cruzamentos das linhas da malha e os dois lados sobre elas? É uma pergunta. Está perguntando se aqui nessa malha quadriculada, que nós acabamos de fazer, dá para traçar um triângulo equilátero igual a este. Será que dá? Vamos ver. Eu tracei. Mais pra cá. Vou usar o lápis aqui pra vocês verem. Eu estou fazendo um modelo, vocês não precisam fazer aí no de vocês, tá? Eu tracei o meu triângulo equilátero. Então, voltando aqui, eu fiz o meu triângulo equilátero e aí ele está perguntando: é possível eu traçar aqui no cruzamento entre elas esse triângulo aqui, deixando o vértice aqui direitinho? Sem que fique no ângulo reto? É possível fazer esse traçamento? Será, ó? Eu tracei ele aqui nessa ponta pra cá. Ele ficou com certinho? O triângulo ficou. Mas aí, se você volta aqui, ó, veja o exemplo. O ponto em vermelho, que é este pontinho aqui, que está mostrando lá a parte de cima do triângulo, está no cruzamento das linhas da malha quadriculada. E os dois lados estão sobre elas. Ou seja, ele não está fazendo isso, ó. Não fez o cruzamento. Essa ponta se encontrou com essa. Não fez assim. Agora, na malha quadriculada, é possível traçar um triângulo equilátero com os vértices nos pontos de cruzamento das linhas da malha e os dois lados sobre elas? Não. Porque não dá pra ficar os dois lados sobre ela, igual seria o certo. Fica uma por cima da outra. Certo? Então, aqui na nossa resposta do número 3, não tem como. E aqui embaixo, no exercício de número 4, a menininha está perguntando para o professor. Ó, no item 1, as figuras que você desenhou, aqui nós fizemos ontem, além de serem triângulos retângulos, também podem ser classificados quanto à medida dos lados. Identifique na própria malha desses itens se eles são isósceles ou escaleno. Aí ela fala aqui: professor, o triângulo é retângulo ou isósceles? Aí ele responde: o triângulo retângulo pode ter dois lados iguais. Nesse caso, ele é retângulo isósceles, igual este amarelo, dois lados iguais.
Lembra, esse lado aqui tem o mesmo tamanho que esse, e aqui embaixo a base é um pouco menor. Nesse caso, ele é retângulo isósceles. Mas ele também pode ter os 3 lados diferentes, como está desenhado no item 1. Nesse caso, aqui, 3 lados diferentes. Neste caso, ele é um triângulo escaleno, 3 lados de tamanhos diferentes. Ele é um triângulo escaleno, certo? Que foi os triângulos que nós fizemos aqui, ó, os 2 escalenos.